Hoje nós vamos falar de alguns conselhos divinos, né? E conselhos divinos a um povo que ele diz aqui, a um povo que ele ama, né? É muito importante pensar nisso, né? Por que Deus está dando tanto mandamento? Agora, Deus está permitindo que esses mandamentos eles sejam todos recolocados. É porque Deus nos ama. Meus irmãos, não existe um mandamento, não existe uma palavra nas Escrituras que não seja dada primeiro em amor. A gente pensa assim, né? Para que tanta severidade? Para que tanto estatuto? Para que tanto juízo? Para que tanto... Não, é uma forma de Deus nos amar. Imagine se não tivesse, meus irmãos, o decálogo. Como a gente poderia, com o nosso coração tão inclinado ao pecado, à idolatria, inclinado, meus irmãos, a tudo que não é Deus, entender, ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. Um coração tão mau, tão pecaminoso, tão egoísta, não pensaríamos em obedecer o nosso pai, nossa mãe. Um coração maldoso, irreverente, que não ouviria a voz de Deus, chamando sempre a nossa atenção. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Olha, irmãos, não cobiçarás. Então Deus, Ele fala isso porque Ele nos ama. Como um pai que ama um filho, ele olha para o filho e fala, olha meu filho, não faça isso. O pai fala isso porque odeia o filho? Não. O pai fala assim porque ele te ama. Então, o pai que ama, o pai que mostra amor, ele vai querer que o filho aprenda a disciplina. Então, são conselhos divinos a uma alma que ele ama. A primeira coisa que a gente aprende aqui no capítulo 4 é essa chamada à obediência, né? Olha essa frase aqui no versículo 1. Agora, ou seja, nesse momento, Israel, ouve os estatutos, ouve os juízos que hoje eu vos ensino. Ouve. Não, só ouvir não é só ouvir. A gente sabe o que ele quer dizer. A gente tem que ouvir, meus irmãos, para poder aprender. Quando a gente aprende, então a gente tem consciência, sabe que a gente deve praticar aquilo que Deus está falando para fazer, né? Então, quando você vem para a igreja, ou quando você lê a sua Bíblia, seja lá na sua casa, né? Você está andando pelo caminho, você está meditando naquela palavra que você leu, você vai lembrando de alguma passagem da Bíblia que aquela pessoa que está pregando explicou, ensinou, você está ouvindo. Você está entendendo, você deveria praticar, e eu também, as coisas que nós ouvimos e aprendemos, né? Agora, ouvir para quê, né? Por que eu tenho que ouvir a Bíblia, né? Você tem que ouvir para você ficar bom de Bíblia. Não é isso. Já falamos, né? Os fariseus, eles gostavam de ler e ouvir muito a Bíblia para ficar bom de Bíblia. Mas isso não faz um bom cristão. Na verdade, isso não faz nenhum cristão. Sabia disso? Era difícil, meus irmãos, alcançar um coração de um fariseu, como Jesus teve essa dificuldade. Por quê? Porque eles não estavam ali para aprender mais de Deus, para amá-lo, mas aprender mais de Deus para se exaltar. Então não consegue, a palavra não consegue penetrar, né? Por que devemos ouvir, meus irmãos? Primeiro, para praticar. Olha o que está escrito no versículo 1, né? Ouve os estatutos, os ensino que eu vos ensino, para os praticar, ou seja, para vocês poder cumprir, né? Para cumprir, para fazer o que é certo. Esse é o primeiro motivo, né? O segundo motivo é que quando nós ouvimos e praticamos, nós temos vida. Então nós estamos aqui recebendo as bênçãos de Deus. Olha o final do versículo 1 que diz, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais, Ele vos dá, né? Então, meus irmãos, quando as pessoas, elas vê que uma pessoa, ela está ouvindo a palavra de Deus, está cumprindo a palavra de Deus, olha, aí tem vida, aí tem bênção, mas tem mais uma coisa. No versículo 6, guardai-vos, pois, e cumpri-os,
porque isso vos será sabedoria, e o vosso entendimento perante todos os povos. O que significa isso? Que não é apenas para cumprir, para receber bênção de Deus, mas por causa do testemunho. Então são 3 coisas muito importantes lembradas aqui por Moisés. Por que eu devo ouvir a palavra de Deus? Bem, você deve ouvir a palavra de Deus para você aprender a fazer o que é certo. Você deve aprender a ouvir a palavra de Deus, porque quando você faz o que é certo, Deus vai te abençoar. E quando você está fazendo o que é certo, debaixo das bênçãos de Deus, você está dando um bom testemunho. Ou seja, os outros povos, eles vão olhar e ver o que? Como está na continuação, que nação há que tem um Deus tão íntimo quanto esse? Que nação há que tem um Deus, né, que ouve, que se aproxima, que cuida? Então, as pessoas que estão de fora, meus irmãos, elas percebem isso. Então, para mim, ou para você que é um cristão, por que eu tenho que ouvir a palavra de Deus? Que coisa cansativa. Não, é para você aprender. A gente só vai cumprir aquilo que a gente aprende. É assim que funciona, para poder ser abençoado por Deus e para dar um testemunho. Essa questão do testemunho, olha, veja, talvez é primordial. Vós sereis minhas testemunhas, disse Jesus. Mas testemunha do quê? De uma vida bagunçada? De uma vida sem domínio próprio? De uma vida desregrada? É por isso que ele está dizendo: ouve, ó Israel, os meus estatutos e os meus ensinos. Ouve, né? Então o que Deus está falando aqui, meus irmãos, obediência atrai as bênçãos de Deus. Se você olhar esse versículo 1, quando fala, se você cumprir, você vai viver e vai entrar e vai possuir aí, né, a terra prometida. Então são 3 coisas prometidas aqui, né? Primeiro que é a vida, possuir a terra, e como a gente já falou, a atenção, né? O reconhecimento dos ímpios no sentido de bons testemunhos. São 3 coisas num versículo só, se você juntar o versículo 6 aqui, né? E quando a gente fala de vida, vamos voltar para o versículo 1, que é a primeira promessa: se você cumprir, para que tenhais vida. Isso aqui, meus irmãos, é a vida abundante prometida por Deus. Às vezes eles pensam que vida abundante é uma vida sem problemas. Não, não é nada disso, né? É aquela paz, olha só, a paz de espírito que só o crente pode ter e só um cristão pode explicar. Isso é vida abundante, né? Deus está operando o tempo todo. Isso não significa que nós não vamos ter problema. E se tiver algum problema, não quer dizer que não foi vida abundante. Então o cristão, ele entende isso. Na verdade, o verdadeiro cristão entende isso. Vida abundante nesse sentido, nessa bendita comunhão com Deus, de poder perceber tudo que Ele tem feito. Isso é uma vida abundante. Você ter esse prazer, né, de poder orar, conversar com Deus, mesmo nas horas mais difíceis que você não entende, mas que o mundo está caindo na cabeça. Vamos pensar nos nossos irmãos lá, que o mundo caiu na cabeça deles lá no Rio Grande do Sul, porque lá temos muitos cristãos fiéis. Então imagine o mundo caindo na cabeça deles, mas aquela pessoa que tem vida abundante, ela não vai estar pensando exatamente nas coisas que ela perdeu, mas ela está pensando: o que será que Deus quer me ensinar no meio desse turbilhão? Isso é vida abundante. É o prazer que você tem primeiro em Deus e saber que Ele está operando todas as coisas, mesmo na tragédia, né? E aí, meus irmãos, é o contrário da desobediência, né? Que é um tormento. A vida de desobediência é um tormento, sujeito à repreensão divina. Eu não quero obedecer. Então, Deus vai te repreender. Deus sempre nos repreende na desobediência. Eu estou aprontando, estou fazendo e Deus não está me repreendendo. Deus repreende o que Ele ama. Veja só, talvez a não repreensão não pensa que isso é bom sinal para o crente. Não é um bom sinal, é um mau sinal.
Então, a desobediência, assim como a obediência atrai bênçãos, a desobediência atrai repreensão, essa falta de comunhão com Deus, essa fuga do cristão da comunhão com a igreja, a fuga do cristão dos deveres espirituais. Então ele está sempre fugindo, mas não é que ele está fugindo, é que a comunhão com Deus está, sabe, tem uma pedra ali, tem alguma coisa acontecendo entre ele e Deus, e é justamente a desobediência. O reflexo da desobediência sempre vai aparecer na igreja, porque ele ainda não mora no céu. Como o cristão não mora no céu, o reflexo da falta de comunhão dele com Deus aparece aqui, aparece na casa do Senhor, porque ele não está morando lá, ele está morando aqui, né? Então, desordem, conflito pessoal, desordem, conflito na família também. Então são coisas que vão acontecer. Pessoa na desobediência vai ter uma desordem, alguma coisa, né? Não está legal, seja com ele próprio, seja com a sua família, né? Também a perca de bênçãos. Quando você pensa o que perdeu Adão, o que perdeu Ló, o que perdeu Saul, mas você olha no histórico deles, em algum momento houve aquela desobediência continuada, né? Você vê o Adão, você vê o próprio Ló, depois você vê o Saul, né? Você vê como houve aquela perca de bênçãos e só a morte em arrependimento, né? Infelizmente. Então, a obediência, ela atrai bênçãos, como a desobediência atrai todas essas coisas ruins. No versículo 2, olha só que interessante, muito atual até, Deus dizendo assim: não acrescenteis a palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. Isso é um ponto importante, doutrinariamente muito importante, porque está dizendo: eu não quero que acrescenta, mas eu também não quero que diminui, né? Essa é a ordem expressa. Nunca devemos aumentar e nem devemos diminuir a Bíblia, né? Agora, o que o homem pensa, o que passa na cabeça do ser humano, vamos colocar diferente, né? O que passa na cabeça daqueles que são cristãos, e às vezes uma certa autoridade, devida ou indevida, né? É muito espelhado, e muita autoridade entre os homens, mas que chegam, né, não tem nenhum problema de dizer: não, a Bíblia está ultrapassada, estamos vivendo uma geração que a Bíblia ela precisa ser reescrita, ser readaptada. Então, veja os termos que eles usam, é uma coisa medonha, é uma coisa satânica, diabólica. Olha, o Pedro, ele foi usado pelo diabo. Quando ele tentou convencer Jesus que a palavra dele não era a verdade. Quando Jesus olhou e disse assim: olha, importa que o Filho do Homem seja levado, né, morto, e no terceiro dia ressuscite. Isso é glória, isso é salvação, isso é bênção para nós, doloroso para Deus, mas para nós salvação. Aí o Pedro chama Jesus: não, Senhor, não fica falando que essas coisas vão acontecer contigo, né? Não. O que Jesus disse para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Então, Pedro era um crente, Pedro era um homem salvo, Pedro ganhou muitas almas, um grande pregador da palavra de Deus, um apóstolo. Está ali, meus irmãos, a igreja foi fundada na doutrina dos apóstolos. Então o que eu posso falar? Eu posso dizer que mesmo uma autoridade, uma pessoa crente, pode chegar nesse ponto e contrariar o que as Escrituras ensinam, como esse versículo 2. Não quero que acrescenta, eu não quero que diminua, né? Agora, o que pensa o homem quando muda a Bíblia? Será que ele pensa que ele é mais sábio que Deus? Que está mudando, né? Ele é mais sábio que Deus, né? Imagine que Deus não teve competência de dizer
tudo que precisa para a nossa vida espiritual. Então Deus não tem competência. Como Deus não teve competência, Ele não usou a sua onisciência para prever que aquela geração do século 21, né, a geração V, a geração Z, Y, W, sei lá o quê. Olha, como ele não entende aquela geração, então eu, um pastor muito consagrado, né, eu entendo. Então eu vou refazer aqui, porque Deus não teve competência de olhar aquela necessidade daquela geração. É isso que ele pensa? Os líderes dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Quem deve mudar? Será que a Bíblia tem que mudar? Ou o pecador tem que mudar? Quem tem que mudar, né? Então, quando você pensa em mudar a Bíblia, é você submeter o mau desejo do pecador, ou seja, você submete a Bíblia ao mau desejo do pecador. Calma lá, você está cometendo esse pecado aqui? Não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a Bíblia, e assim o seu pecado deixa de ser pecado. Olha que legal, não é interessante isso, irmãos? A Bíblia deixa não é mais autoridade, a autoridade é o que o pecador acha que ele deve fazer. Então, vamos readaptar a palavra de Deus, para que essa pessoa que está sendo ultrajada pelas igrejas, pelos pastores, né, está sendo humilhada aí, então ela possa ser exaltada, e vamos rebaixar a palavra de Deus. Na verdade é isso. O que eles querem fazer, e eles já estão fazendo, é isso. Mudar a Bíblia é submetê-la aos caprichos do pecador. Não falta nada na Bíblia, irmãos, para a gente ter que acrescentar alguma coisa. Nada. E também não tem nada de supérfluo, não tem uma vírgula aí, né? Não tem um tio. Passa a terra, passa o céu, mas a minha palavra não vai passar. Não tem nada que pode ser tirado da palavra de Deus. Nada para colocar e nada para tirar. Mas você crê mesmo nisso? Eu acredito que sim. Eu acredito que o crente, ele tem amor pelas Escrituras. E a própria palavra de Deus, meus irmãos, nós temos aquele salmo, a tua palavra está acima do teu nome, Senhor. O nome de Deus nem é usado pelos judeus. De tão importante, de tão sagrado, de tão bendito, de tão glorioso. Mas a palavra de Deus. Veja como é importante você não cair na história dessas modernidades. Fique com a Bíblia e rejeite os que querem mudá-la. Quando você vê alguém falando isso, cai fora. Você não precisa ficar brigando com ninguém. Para de escutar. Tem esse versículo aqui em Provérbios, né? São 2 versículos. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Então, tudo que está na palavra de Deus é puro, né? É um escudo para quem confia na palavra de Deus. Olha o conselho que nós temos aqui, ó, capítulo 30. É bem capaz que não foi, meus irmãos, o Salomão que escreveu. Mas nada acrescente às suas palavras. Por quê? Você vai ser repreendido e você é um mentiroso. Duas coisas. Se você acrescentar alguma coisa, você vai ser repreendido e você é um mentiroso. Agora, quem que é o pai da mentira? É o diabo. Então, cuidado, né? Cuidado, porque as coisas estão mudando. Por isso, né, eu me lembro, meus irmãos, que alguém foi comprar uma Bíblia lá na Casa da Bíblia, lá aqui em Marília, né, na livraria, e a camarada lá se ofendeu, porque pediu uma tradução, falou assim, olha, vai lá, compra uma fiel, né, e ele não tinha fiel para vender, né. E aí o pessoal mandava, aí chegou, você é aquele pastor lá do Jardim Nacional que fica mandando vocês comprar essa Bíblia que não tem aqui, né? Falou bem assim, né? Mas ele queria vender NVI para todo mundo.
Mesmo ele sabendo, porque estudou no seminário comigo, mesmo sabendo que aquela Bíblia falta muito versículo, né? Então, ele não está interessado no bem espiritual, ele está interessado em vender. Mas tem uma coisa pior acontecendo. Agora vai sair a tradução da inteligência, né? Como é que é? Artificial. Olha que coisa, hein? A inteligência artificial vai fazer uma Bíblia. A Bíblia dos tolos. A Bíblia que os tolos desejam. Sabe, nós falamos aqui há pouco tempo sobre isso, que esses pastores, eles não são a imagem e semelhança de Jesus. Eles querem ser a imagem e semelhança de Satanás. Porque o diabo, meus irmãos, ele faz questão de fazer uma Bíblia diferente. Então a gente tem que estar alerta. Um outro versículo é aqui em Romanos 15:4, quando se fala da Bíblia, né? É para o nosso ensino, edificação, né? Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Também Deuteronômio capítulo 4, que tédio. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o que está aqui é para mim, é para você. Devemos ler, devemos crer e devemos obedecer. Esse era o lema do seminário. Eu leio, eu creio, eu adoro. Se você consegue ler, crer e adorar, bendito seja Deus, que colocou no seu coração que você deve ler, você deve crer, você deve adorar. Só que entre você ler e crer, vai ter uma luta da carne contra o espírito. Se você conseguir ler e crer e adorar, é muito mais batalha ainda da carne contra o espírito. Porque às vezes a gente lê, a gente até crê, mas não consegue adorar por conta do pecado. Então você veja, nossa geração hoje é como ensina o Provérbios capítulo 30, aquela geração terrível. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo muito difícil para a palavra de Deus. Acredite, vai chegar o dia que você vai tentar comprar uma Bíblia, você não vai conseguir. Eles vão dar a Bíblia deles para você, não a que você gostaria que tivesse. Então, veja, já aconteceu isso antes, eu acredito que está perto de acontecer novamente. E devemos ler, crer e obedecer, por quê? Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu. Por quê? Porque ela estava firme. Então, quando você lê a Bíblia e você crê na Bíblia, você vai adorar com todo esse vendaval, com todo esse sopro, com toda essa água subindo, invadindo, você vai ficar firme. O justo é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não vamos nos esquecer disso aí, né? Então, fique com a Bíblia e rejeite os que querem mudá-la, né? Olha o conselho do pai do irmão Félix, quando ele disse: meu pai, eu estou entregando a minha vida para Jesus, eu tenho vontade de servir a Deus, né? O pai dele era um comerciante muito rico, o próprio irmão Félix falava isso. Meu pai era podre de rico, ele dominava o comércio têxtil libanês, sabe? E ele disse, o pai dele se levantou porque já estava doente, bem doente. O pai dele disse: faça como eu, meu filho. Para que você quer ser uma coisa dessa? Olha, eu sou um vendedor. Seja um vendedor, ganhe dinheiro, fique rico, engane os trouxas. Falando assim para o filho. Desse jeito o irmão Félix falava. Bom, eu digo para você, né? Igual, e ele tinha muitos, né?
mas com a graça de Deus, ele leu, ele creu, ele adorou, sabe? E Deus, como ele fala, a última coisa que eu fiz com meu pai foi muito doente ele estava. Deus me ajudou a ir lá e dar o testemunho da verdade para ele, né? Portanto, irmãos, que fique com a Bíblia, não fique com o que as pessoas dizem, tá? Muito importante esse versículo 2. Agora, qual é o efeito, né, de praticar a palavra de Deus? Aqui é versículo 3, né? Vamos continuar aqui. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu Baal-Peor, o Senhor Deus consumiu no meio de ti. Porém vós vos achegaste ao Senhor vosso Deus. Hoje vocês estão vivos. Vede aqui eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, cumpri-os, porque isso vos será sabedoria, e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos os estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Agora, irmãos, versículo 7. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei, que hoje eu coloco diante de vós? Qual que é o efeito da palavra de Deus? As nações, quando digo assim, aquelas que passam, né, e elas conseguem um destaque numa era. Por exemplo, nós tivemos os assírios. Os assírios, eles foram conhecidos por ser um povo violento, assassino, sabe, cruel. Você vê os romanos, né, as suas conquistas, eles passam pela história como aquele império de leis e de força, organização, poder, né? Os gregos, pelo conhecimento, pela sabedoria, sabe? Pelas ciências que eles descobriram tudo. E os israelitas? Por que eles foram conhecidos? Por que nós estamos falando deles ainda hoje? Eles viveram na mesma época que os assírios. Eles viveram na mesma época que os persas. Eles viveram na mesma época que os romanos. Eles viveram na mesma época que os gregos. E eles ficaram conhecidos como o quê? Como povo de Deus. Olha que interessante. Cada povo é conhecido por alguma coisa, não é? Israel, até hoje, ele é conhecido como povo de Deus. Como é que Israel deveria ser conhecido pelos outros, né? Como eu disse, as outras nações iriam admirar os seus inventos, a sua força, mas o seu Deus e a comunhão com Deus, né? Não iriam. Quando as outras nações olhavam para Israel, eles não viam Israel como um país forte, belicamente. Nunca foi assim. Agora tem sido assim. Mas não era assim na antiguidade, né? E também então, não era conhecido por ser um povo que tinha sabedoria, não, também não foi por conta disso. Pelo poder do seu exército tão compactuado, não, nada disso aí, né? Eles conheciam Israel por causa do seu Deus, a comunhão com Deus. Olha como começa o versículo 7. Que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados, como o Senhor vosso Deus. É assim que as outras nações viam Israel, não tinha medo de Israel. Não. Eles tinham medo do Deus do Israel. Ninguém fala isso, irmãos, dos assírios. Ninguém fala isso dos romanos. Não.
mas eles falavam isso de Israel. Ah, o Deus de Israel. Eles tinham medo do Deus de Israel. Essa é a questão. Até hoje, quando fala-se da guerra dos 6 dias, que Israel ganhou de não sei quantos países em 6 dias, mas naquele tempo Israel não tinha esse poder que tinha hoje, não tinha nada. Como é que foi, né? As pessoas que lutaram contra eles, a maioria dizia, era muito esquisito, não era eles que estavam lutando, né? Eles consideram que eles não lutaram contra soldados, eles lutaram contra Deus. Até hoje, eles entendem isso, que foi uma coisa de Deus. Por isso, meus irmãos, olha, eles admirariam como eles viviam, né? Então, um Deus tão chegado, tão próximo, mais do que isso, no versículo 8, abra lá, no versículo 8 fala, que nação tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos, né? Com toda esta lei que hoje se põe perante vós. Israel era conhecido como uma nação que as leis eram misericordiosas, as leis favoreciam aquelas pessoas fracas. E quando Jesus ele chega, meus irmãos, e coloca em prática na sua vida o que realmente Deus queria dizer no Velho Testamento, porque Jesus na vida dele é uma expressão desse amor da lei, da palavra de Deus. Como amar, como demonstrar esse amor? Olha o lugar que Deus coloca as crianças, olha o lugar que Deus coloca as mulheres quando chega Jesus. Já pararam para pensar? Então as outras nações olhavam para Israel e viam Deus, a comunhão íntima que eles tinham com Deus, mas também a palavra de Deus. Uma lei tão diferente de tudo aquilo que eles tinham. Imagine. Então, irmãos, nós somos conhecidos, irmãos, pela nossa comunhão com Deus, né? Ter um Deus tão chegado, se não é, a gente deveria se esforçar. Para as pessoas olhar e ver, olha, eles têm uma intimidade com Deus. Deus está operando, Deus está ouvindo a oração deles. E eu acredito, irmãos, que se a gente orar, que a gente buscar, Deus ele vai mostrar essa intimidade. Ele vai mostrar que realmente a gente crê na palavra dele. Sabe que ontem, né? Ontem foi um dia atribulado, né? Inventei de pegar uns canos lá na chácara do Choite. De repente aquele negócio estourou lá para o meio do caminho, sabe? E o negócio desandou de um jeito que eu falei, cheguei em casa 3 horas da tarde, né? Para almoçar. Socorrido pelo pastor Everton, né? Que me cedeu um espaço lá. Mas eu tinha que estar 4 horas na Grespan, né? Então almocei, já voltei para lá, correndo. Um auxílio bendito, né? De alguns irmãos dessa igreja e também de irmãos que não são dessa igreja, né? E aí, conversando, meus irmãos, com a mulher lá, ela fez uma pergunta: de quantos pães vocês precisam? Você sabe, me deu vontade até de chorar lá, né? Mas não é porque o que ela estava falando aquilo ali. É por causa de uma reunião que a gente fez aqui no mês de janeiro. Fevereiro, né? No começo, bem de fevereiro. Quando foi decidido que a gente tinha que melhorar a nossa escola dominical. Aí, naquele momento que ela estava falando, sabe, eu não sabia se eu prestava atenção nela, ou ficava lembrando de tudo aquilo que a gente estava pedindo para Deus, e Deus estava dizendo assim: eu é que mando nesse mundo. Eu é que controlo todas as coisas. O irmão Mário foi, tentou, parecia que a porta não se abria, mas não é que não se abria, Deus estava trabalhando de um outro jeito. Colocou uma pessoa, sabe? A avó da Ana Beatriz conhecia a mulher lá. Então,
conversando, foi juntando as peças, aí a mulher chama, sabe, e diz: de quantos pães vocês precisam? Olha só, né? Meus irmãos, se a gente manter assim a confiança na palavra de Deus, nas promessas de Deus, a gente vai ser conhecido como um povo que também tem intimidade com Deus. A nossa igreja, ela pode ser conhecida como uma igreja que tem intimidade com Deus. Mas será que nós vamos querer isso? Porque Israel não quis por muito tempo. Israel poderia até hoje ser aquele povo que conhecido como um Deus chegado, um Deus que forneceu a palavra, deu a palavra e o seu povo creu e adorou. Mas aí até que ponto nós, a Igreja Batista da Fé, está pronta para olhar e dizer: não, nós somos íntimos de Deus. Eu queria ler de novo o versículo 7. Esse versículo é muito importante. Capítulo 4, versículo 7. Que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Eu vou mudar aqui, meus irmãos, olha, que cristão há, né, ou que pessoa há, que tenha um Deus tão chegado como o Senhor nosso Deus. Aqui o Moisés coloca que nação, mas você pode pensar, né? Que pessoa nesse mundo tem um Deus, Deus no sentido minúsculo, né? Um Deus tão chegado como o nosso Deus, com um D maiúsculo, né? Porque se nós somos íntimos dele, se nós somos os seus filhos, eu estou me lembrando de uma outra coisa agora, né? A igreja de Garça tinha 4 ônibus. Se vocês acham que 4 condução aqui, né, são 2, 3 peruas e uma van, dá trabalho, vocês não viram o que é 4 ônibus velho. E o pastor João para os Estados Unidos, ficou 1 ano e 1 mês lá, um outro pastor ficou tomando conta, e as despesas estavam muito e tal, aí chegou o motorista que foi lá reclamar, né, e falou um monte de coisa, e a tesoureira era a avó Noêmia. Quem conheceu a avó Noêmia sabe como ela era pacífica, amável, né, com a cabecinha baixa assim, morando no fundo da casa da filha dela. Aí a filha dela saiu, sabe? A filha dela era completamente diferente dela, né? Não mandava recado. E aí colocou a mão na cintura e disse assim: escute aqui, o senhor está trazendo esse problema para a minha mãe, que já é de idade. Agora, o senhor se esquece que o senhor também é membro dessa igreja, que você também é um filho de Deus. O senhor deveria estar orando. Falou assim para ele, eu estava lá, né? Eu era um menino ainda, devia ter uns 17, 18 anos, olhando aquilo lá. Eu nunca me esqueci, tanto é que eu estou lembrando agora. Na verdade, ela estava querendo dizer que nós queremos transferir todos os problemas para alguém, quando na verdade, esse Deus é o nosso Deus. Ele é íntimo de nós. Ele tem a palavra dele que nos consola, que nos ajuda, que nos ampara, que nos abençoa. Então, em vez de clamar e reclamar, se preocupar, o que nós devíamos fazer? Crer que esse Deus, ele é íntimo de nós. Que Deus há. Olha, o versículo 7 é muito lindo. Tão chegado como o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, não é, meus irmãos, hoje eu vou orar para Ele e Ele está longe. Não, Ele está perto. Todas as vezes que nós o invocamos, Ele é um Deus chegado de nós, né? Nós não devemos esquecer o que Deus tem feito por nós.
Olha, irmãos, somos ingratos, somos esquecidos. Um contratempo, uma unha que arrebenta, um bicho que entra no pé, pronto, o mundo desabou. Parece que a nossa fé já se esvai. Mas, olha o versículo 9, diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos seus filhos, e os filhos dos teus filhos. Se você reclama, os filhos, e os filhos dos teus filhos, eles não vão entender que esse Deus, Ele é um Deus tão chegado. E Moisés está dizendo: não te esqueça as coisas que Deus tem feito para você. E se vier uma crise, e se o dinheiro acabar, e se as coisas apertarem, você vai dizer o que para os filhos? Confia no Senhor. Ele mandou um maná lá no deserto, lá não tinha nem lugar para plantar. Então você está plantando no coração da criança, ou do adolescente, do jovem, ou mesmo num filho adulto, o quanto esse Deus, Ele é íntimo de você. Então, irmãos, vamos cuidar, né? Para Deus não se tornar um estranho, né? Olha aqui, no versículo 15, tem uma coisa interessante aqui. Guarda, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, para não vos corromper e faça alguma imagem esculpida. Olha só o que Deus está falando aqui, né? Cuidado para Deus não se tornar um ídolo, né? Quando Deus falou com vocês, vocês viram alguma imagem de homem, de mulher, de ave, ou alguma coisa alada? Não vimos nada então. Então, nunca diga que alguma coisa esculpida, imagem de homem, de mulher, de animal, alguma coisa alada, ou mesmo você olhar o sol, a lua, as estrelas, se curvar diante, não faça isso. Nada disso é Deus. Nada é Deus. Nosso Deus não pode ser um estranho para nós. Mas infelizmente Israel caiu nesse pecado, tá? Olha o versículo 20 aqui. O Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo querido, né? Povo amado, como neste dia se vê. Então, esse é o Deus que Israel deveria ouvir, deveria crer e deveria adorar. E se cair, clame a Deus por socorro, né? Versículo 26 diz assim: hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir, não prolongareis os vossos dias nela, e antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, ficareis poucos em número entre as nações, a qual o Senhor os conduzirá, e ali vocês vão servir a deuses que são obra de mãos dos homens, madeira, pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, e nem cheiram. Então a situação aqui é uma situação de queda. Caiu, Deus vai castigar. É uma promessa aí, né? Caiu, as consequências são trágicas. Mas olha que promessa maravilhosa no versículo 29. Então, ali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. O povo de Israel foi levado para a Síria, foi levado para a Babilônia, depois foi levado para a Pérsia, outros lugares, mas eles clamaram a Deus. Olha que lindo, ali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então eles buscaram, né? E no versículo 30, quando estiver em angústia, e todas estas coisas te alcançarem,
Então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e Ele vai ouvir a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Uma promessa maravilhosa. E essa promessa, meus irmãos, é a promessa que tem se cumprido a Israel até o dia de hoje. Então, para terminar aqui, né, que Deus é como o nosso Deus. A gente devia parar e pensar, né, que Deus é como o nosso Deus, né? No capítulo 4 aqui, versículo 35, vamos dar uma olhadinha. Vamos ler do versículo 32. Agora, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até outra, se aconteceu de algum dia, ou se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como essa, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos? Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas, sinais, milagres, e com peleja e com mão forte, com braço estendido e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor teu Deus fez no Egito, perante os vossos olhos. Ali te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e não há nenhum outro. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do fogo, porque Ele amou os teus pais. Que Deus há como um Deus que falou pessoalmente com o seu povo e o povo não morreu. Que Deus é esse que desce e luta, liberta o seu povo no meio de outro povo, com mão forte, mão estendida. Que Deus é esse? Por que Deus fez tudo isso? A resposta, para a gente terminar, a resposta está aí, né? No versículo 35. Primeiro, para que soubesses que o Senhor é Deus e não tem outro. A resposta também está no versículo 37. Por quê? Porque Ele amou os teus pais. Esse é o motivo de Deus fazer tanta coisa na nossa vida, para mostrar que Ele é Deus e que Ele nos ama. Meus irmãos, a cada dia fica mais evidente o amor de Deus por nós. Mas será que nós conseguimos enxergar esse amor? Semana que vem a gente vai tentando ir pelo livro de Deuteronômio.